Ô, meu bom, tudo bem, E aí, cara? Luan, beleza? Olha, eu fiz uma besteira contigo semana passada e queria me redimir, parça. Ó, Ó, tá aqui, ó, uma garrafinha aqui de presente, eu espero que você aceite meu pedido de desculpas. eu vou aceitar, cara. Fica tranquilo, mano. Não precisa se preocupar, você tá perdoado. Ufa, Sem ainda bem, problema. cara. Mas eu vi algo parecido essa semana em algum lugar. Sabe onde foi? Onde? Na lição. Fala, galera. Mais um vídeo aqui, o nosso terceiro vídeo agora de segunda-feira, com o título Jesus, nossa oferta pela culpa. E eu já queria pedir aqui pro Luan, antes de eu pedir pro Luan, eu queria pedir para você se inscrever no nosso canal, aqui o Projeto Online com Deus, e também nos seguir nas redes sociais. Luan, Maravilha. eu queria que você lesse pra gente aí o verso de Levítico, capítulo 5, versículo 6. O que diz aí? Assim diz a palavra de Deus, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado. Então, minha gente, conforme eu já conversei aí durante as lições anteriores, nós esse trimestre estamos conversando aqui, né, sobre os nosso cordeirinho aqui, certo? Os tipos de sacrifícios que aconteciam lá na época de Israel. E hoje nós chegamos à vez de falar do tipo de oferta chamada oferta pela culpa. Então, meu amigo, como acontecia a oferta pela culpa? Compartilha com nós aí. Cara, é muito interessante esse sistema de sacrifícios que Deus constituiu para o povo para que se criasse um costume, né? Sim. Principalmente ali na época do Êxodo. E o que acontecia? Quando existiam os sacrifícios diários e existia o dia da expiação, que era o dia principal, né? Era como se fosse um dia da independência para eles, ou era a principal festa. Não dizemos uma festa, né? Mas um ponto assim a se observar no ano, Uhum, né? Mas a gente precisa focar nos sacrifícios diários. certo. E aí como funcionava? Tinha dois sacrifícios, o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, Isso. né? E abrindo um parênteses de curiosidade, é interessante quando Jesus morre, ele morre na hora do sacrifício da tarde, no sacrifício das 3 horas da tarde. Bem no horário, né? E o cordeirinho até deu uma fugidinha na hora lá, né? Exatamente. Assim, ó, você não precisa mais, agora sou eu. Exatamente. E como funcionava? A pessoa trazia esse cordeiro, né, ali para o pátio, né, e ali era feita a imolação do cordeiro, e ali o sacerdote molhava ali as pontas do altar de sacrifício, e a pessoa colocava a mão sobre o cordeiro e transferia simbolicamente os seus pecados, né, para o cordeiro. Uhum. E ali, quando era transferido para o cordeiro era imolado e o sangue do cordeiro era levado para dentro do lugar santo. E ali era aspergido na cortina, né, do lugar santíssimo. E aí, no dia da expiação, era feita a purificação e ali era trocada as cortinas e aí todos os pecados que estavam ali armazenados no tabernáculo eram expelidos. Perfeito. Eram expelidos, né, jogados naquele famoso bode Azazel, né, que era mandado pro Aí deserto, mandava né, pro deserto. né? Mas basicamente era isso. A oferta pela culpa era baseada num cordeiro, num bode, e aí quem tinha menos condições, não tinha condições de comprar o cordeiro, era aberta a possibilidade de você trazer uma rolinha, né, que era um passarinho que eles traziam como também uma oferta pela culpa. Mas basicamente era isso. Era esse todo o ritual que era feito para perdão de pecados. Exatamente. Aqui na lição a gente pode complementar dizendo, né, tá grifado aqui para ficar mais fácil, que era necessário quando a pessoa ela cometia alguma violação contra as coisas sagradas, no caso as coisas de Deus, né, por exemplo, o dízimo e as ofertas, ou contra as pessoas ao nosso redor. Então a oferta pela culpa era especialmente um sacrifício que era feito quando você vacilava com Deus e também com as pessoas ao seu redor. Então, acabei de ler o verso bíblico que ele tinha que trazer o cordeirinho, né? Fazia ali a morte dele.
Só que essa oferta específica dizia aqui que não apenas tinha a expiação que você acabou de explicar, mas também tinha a restituição, deveria ocorrer antes que a oferta acontecesse. Então a pessoa ela tinha que se acertar com a pessoa que ela errou, certo? Se fosse com Deus, era só o sacrifício. Beleza, cometi o pecado, então já estou me oferecendo lá o cordeirinho e pedindo perdão para Deus. Mas se fosse contra uma pessoa, eu tinha que ir atrás, consertar com essa pessoa primeiro. Por isso que ontem a história do domingo teve a ver com uma restituição, né? Porque o Husky fez uma besteira, era o cachorro do cara, e ele, de certa forma, pagou com trabalho, certo? Para que a pessoa que foi prejudicada, ela tivesse tipo um pagamento, né? De um certo pedido de desculpas em agradecimento a essa pessoa, né? Pelo pedido de desculpa. Então, a oferta pela culpa, ela acontecia dessa forma. Você explicou a parte entre o ser humano e Deus, que a pessoa chegava, deixava o cordeirinho lá e ele morria, consertava as coisas com Deus. Mas se eu errava, por exemplo, com você, eu tinha que consertar as coisas com você primeiro. Tô devendo você, tem que pagar primeiro para você. Resolvi com você, agora eu acerto com Deus. Aí eu ofereço o sacrifício para Deus também. É interessante que isso meio que simula, né, e faz referência à nossa Santa Ceia. Isso. A Santa Ceia que nós fazemos, a gente não pode tomar Santa Ceia quando nós estamos brigados ou com algum problema com o irmão. E a orientação de Deus é que nós, ao fazermos a Santa Ceia, a gente voltar a ter laços com o irmão, pedir perdão, né, fazer as pazes, né, para que depois a Santa Ceia possa se tornar santa em você. Porque não vai ter efeito nenhum se você fizer aquilo ainda com o peso da culpa ou devendo, né, o perdão para alguém. É isso aí. E a última pergunta: como a graça manifestada pela oferta, pela culpa que a gente acabou de explicar, nos transforma a retribuir os nossos erros? Cara, eu acho muito interessante que isso faz referência à história de ontem. É muito interessante porque quando a gente percebe o que Deus fez, né, pelo povo, não deixando que eles morressem, mas que construir todo um ritual para que os pecados fossem transferidos para um cordeiro, para que o cordeiro morresse em vez do ser humano, né? Aí já está a graça. E a maior graça de todas foi com Jesus na cruz. Então, como que muitas vezes a gente espera o pior, né? Quando a gente comete algum erro, a gente espera que a pessoa não vai perdoar, a pessoa vai xingar a gente, mas quando a gente é surpreendido pelo perdão, a gente se sente na obrigação, né? Essa graça concedida por Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, né, nos motiva a restituir, a compensar aquilo que nós fazemos de errado. É isso aí, minha gente. Então, esse foi o vídeo da segunda-feira. Eu e o Matheus nos despedimos aqui. Fique com Deus e até o vídeo de amanhã.